Olá! Neste vídeo vou explicar sobre concordância nominal. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo acrescentar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Vamos ver um princípio norteador. Apesar de substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral serem classes de palavras diferentes, é interessante que pensemos nelas como participantes de um grupo só, que chamamos aqui de grupo dos nomes. Por quê? Porque, de fato, dentro da concordância nominal, as palavras que vão estar envolvidas nisso são elas. Porque nós temos, já classicamente conhecido, que o substantivo é o principal nome, é a palavra que nomeia as coisas. A partir daqui sabemos que o artigo se agrega a um substantivo, que o adjetivo serve a um substantivo, um pronome pode determinar um substantivo, um numeral pode quantificar um substantivo. Isso de maneira simplificada. Assim sendo, se você, quando escuta a palavra nome, só pensa em nome próprio, é melhor tirar isso da cabeça, senão você vai ter dificuldades em entender. Vamos ver como isso se aplica. A regra geral diz que qualquer palavra que esteja exercendo função adjetiva concorda em gênero e número com o nome a que se refere. Como assim função adjetiva? Quando falamos de adjetivo, muitas pessoas já aprenderam que é a palavra que qualifica um substantivo ou que explica ou restringe o substantivo. Porém, além de ser uma classe de palavras, a palavra adjetivo também pode se referir a uma função que uma palavra tem. Por exemplo, se um artigo está ali se flexionando de acordo com o substantivo, então ele tem uma função adjetiva, como se fosse uma função de ajuda, uma função de cooperação. Ele está cooperando. O adjetivo pode ter a função adjetiva, claro. Um pronome pode estar ajudando, então ele é adjetivo. E um numeral também, então ele vai ser adjetivo. Então, se a palavra se agregou a um nome e está se flexionando de acordo com ele, é uma palavra com função adjetiva. Exemplo. Aqui temos a expressão, o período, os meus 10 antigos cadernos de adolescente estão bem guardados. Aqui, antes do verbo estão, temos uma expressão enorme, na qual caderno é o centro, os tem a ver com caderno, meus tem a ver com caderno, 10, caderno, antigo, e até esta expressão aqui, esta locução adjetiva. Repare que estes outros aqui, os, o artigo os o quê? Os cadernos. Meus, pronome meus. Meus o quê? Meus cadernos. 10 o quê? 10 cadernos. E antigos, o que é antigo aqui? São os cadernos. Então, estas palavras foram aqui colocadas como servindo a palavra principal, que é o substantivo cadernos. Isto aqui é concordância nominal. Vamos ver o primeiro caso de concordância nominal, quando temos um adjetivo para dois substantivos. Vejamos. Tipo A. Acontece quando o adjetivo vem pós-posto. Professor, o que é pós-posto? Colocado depois. Eu sei que em linha reta é difícil ver o que é depois, mas se lemos da esquerda para a direita, o que está mais à esquerda vem antes, o que está mais à direita vem depois. Isso não sou eu quem diz. É a gramática, é o uso do ensino. Então, exemplo 1. Tenha dedicação e descanso moderados. Neste caso, o adjetivo moderados está concordando com os dois elementos, dando preferência ao masculino. Então, temos o substantivo dedicação, que é feminino, e o substantivo descanso, que é masculino. E ele acaba concordando com os dois
e ficando no masculino plural. No exemplo 2, temos tenha dedicação e descanso moderado. Por que ficou só moderado? Porque nesta segunda situação, o adjetivo que veio depois dos substantivos fica concordando somente com o último adjetivo. O que quer dizer que poderia ficar na inversão desta maneira: tenha descanso e dedicação moderada. Sim. Então aqui o adjetivo concorda com o último substantivo. E apesar de dar a impressão de que só a dedicação é moderada, por isto ser uma regra gramatical, quem sabe o padrão entende perfeitamente o fato de moderado estar se referindo tanto ao substantivo imediato quanto ao outro. Apenas a flexão obedeceu de maneira diversa. Tipo B. Quando o adjetivo vem anteposto aos substantivos. O que é anteposto? Posto antes. Repara, o adjetivo aqui estava depois dos substantivos. Agora, ele aparece antes dos substantivos. Exemplo. Ele tinha incrível coragem e talento. Neste caso aqui, no qual incrível tem a ver com coragem e talento, o padrão pede que coloquemos a flexão apenas em relação ao elemento mais próximo. Então, incrível, coragem. Se fosse, por exemplo, a palavra maravilhoso, ficaria maravilhosa coragem. Não pode ficar no plural. Segunda situação. Aqui temos o caso de um substantivo que tem dois adjetivos. Tipo A. Quando o substantivo fica no singular e repete-se o artigo antes de cada adjetivo. Exemplo. É importante estudar a língua portuguesa e a inglesa. Então, repare, aqui o substantivo aparece no singular, coloca-se o artigo antes dele, no singular também, e no segundo momento em que poderia ter ocorrido o substantivo, coloca-se apenas o artigo. Tipo B. É quando o substantivo vai para o plural e não se repete o artigo antes de cada adjetivo. Exemplo. É importante estudar as línguas. Olha, o substantivo foi para o plural. Por concordância nominal simples, o as também foi para o plural e não se repetiu o artigo. Colocou-se apenas o par de adjetivos. É importante estudar as línguas portuguesa e inglesa. Terceiro caso, é proibido entrada. Você acharia que isto está escrito de maneira errada? Tempo para pensar. Está certo. Por que está certo? Porque temos aqui a expressão é proibido, que faz parte de um grupo de expressões que são comuns, como é proibido, é permitido, é importante, é necessário. Quando aparece isto aqui, o substantivo que vem depois, o normal é que seja o sujeito da oração. Então, entrada é proibido. Por que seria certo isso? Porque a palavra feminina está sem determinante. Não tem nem pelo menos um artigo aqui. Vejamos então as duas situações possíveis. Tipo A. Quando o sujeito não vem precedido de artigo ou qualquer outra palavra adjetiva, a expressão fica invariável. Como assim? O adjetivo que aparece depois do verbo ser não muda e a sua forma padrão é terminar no masculino. É necessário dedicação. Como não tem determinante, a palavra dedicação, a palavra necessário permanece masculina. Tipo B. Quando o sujeito vem precedido de artigo ou qualquer outra palavra adjetiva, a expressão concorda com o sujeito. Agora sim, é necessária a dedicação. Por que apareceu necessária? Porque agora a dedicação foi determinada pelo artigo a. Poderia ser é necessária alguma dedicação. É necessária esta dedicação. Algum determinante já faria com que necessário virasse necessária. Então, se é proibido entrada, então também seria correto é proibida a entrada.
Bastante ou bastantes? Tipo A. A palavra bastante é adverbial e, portanto, invariável, quer dizer, não vai se flexionar, quando se refere a verbos ou adjetivos. Exemplo: expliquei bastante o assunto. Bastante ficou nesta forma porque ela está sendo um advérbio da ação de explicar. Então, mesmo que ficasse assim, explicamos também seria explicamos bastante o assunto, porque aqui ele só intensifica a ação de explicar. Exemplo 2. Suas opiniões são bastante discutíveis. Aqui a palavra bastante só está intensificando o adjetivo discutíveis, portanto também não se flexiona. Tipo B. A palavra bastante é adjetiva e, portanto, variável, quer dizer, flexionável, quando se refere a substantivos. Exemplo: tenho bastantes motivos para acreditar em você. Repare que aqui, bastante poderia ser trocado por muito, então ficaria tenho muitos motivos. E chega a ser um testezinho. Se você tem dúvida se bastante pode ser flexionado ou não, tente trocá-lo por muito. Se você conseguir trocar por muito, e esse muito também for para o plural, então é porque bastante deveria ir. Tenho muitos motivos, então tenho bastantes motivos. Os casos de anexo e obrigado. Como são palavras adjetivas, anexo e obrigado devem concordar com o nome a que se referem. Exemplo: seguem anexas as fotos da festa, como se fosse seguem anexadas. Seguem anexos os planos de curso, como se fosse seguem anexados os planos de curso. Exemplo 2. Muito obrigado, disse o rapaz. Olha, isso foi o rapaz que disse muito obrigado. Muito obrigada, disse a moça. É muito comum no Brasil vermos mulheres falando obrigado, como se fosse uma coisa cristalizada. Não. Se quem diz é um ser masculino, obrigado. Um ser feminino, obrigada. E um caso atípico que dificilmente alguém vai usar, se fossem vários rapazes falando a ideia do obrigado, o correto, de acordo com a referência, deveria ser muito obrigados. Se fossem várias moças agradecendo, muito obrigadas. Então, caso apareça em alguma prova, não estranhe, porque essa concordância é abonada pela gramática padrão. Observações. Vimos que anexo é variável. Anexos, anexas, anexo, anexa. Porém, a expressão em anexo é invariável. Por quê? A preposição cristaliza o elemento que vem depois, o elemento subordinado. Então, a expressão em anexo não pode flexionar este substantivo. Então, aí você tem até um exemplo diferente. Os exercícios vieram com os gabaritos em anexo. Não flexionou, porque o em não permite. Observação 2. São também adjetivos as seguintes palavras: incluso, kit, mesmo e próprio. Então, ficaria assim: as fotos estão inclusas. Os planos estão inclusos. Eu estou kit com você. Nós estamos kits. Eu mesmo fiz o dever. Ela mesma fez o dever. Eles mesmos tocaram na banda. Elas mesmas fizeram sucesso. Eu próprio compus o slide. Elas próprias fizeram as suas malas. Observação 3. São sempre invariáveis as palavras alerta, menos e pseudo. Alerta, apesar de já encontrarmos textos nos quais alerta aparece flexionado no plural, a palavra alerta para provas ainda permanece inalterada. Se ele está alerta, eles estão alerta. Não varia, não se coloca S.
Menos só pode ser menos. Se você conhece alguém que fala menas, saiba que isso é um uso antigo da língua portuguesa, já aconteceu, porém o padrão há muito tempo é menos, menos para tudo. Eu tenho menos paciência, tenho menos bananas na fruteira, não vai para feminino, ok? Mesma coisa de pseudo. Digamos que você fosse dizer, eu tenho falso amigo, eu tenho pseudo amigo, ou uma falsa amiga, pseudo-amiga. Isso também não flexiona. Só, sós e a sós. Quando equivale a somente, só é advérbio e invariável. Quando tem sentido de sozinho, é adjetivo e variável. Exemplo: só alguns inscritos não deram o like. Este só tem sentido de somente alguns inscritos. Portanto, ele não vai se flexionar. Somente alguns inscritos não deram o like. Exemplo 2. Os que reclamam terminam sós. Aqui a palavra foi flexionada porque equivale a os que reclamam terminam sozinhos. Porém, cuidado, a expressão a sós é invariável. É o mesmo que ocorre com em anexo. No em anexo é a preposição que cristaliza. Aqui é a preposição a sós. Então, gosto de ficar a sós com meus pensamentos. A sós. Ou a sós comigo mesmo. Você não vai botar a só, sempre a sós. Preposição cristaliza, substantivo. O mais claros possível, os mais claros possíveis. Sim, se você achou que aqui está errado, vamos ver no exemplo porque isso está certo gramaticalmente. Em expressões como essas, possível varia ou não. Quer dizer, a palavra possível varia ou não. Em sintonia com o artigo que inicia a expressão. Exemplo: dou exemplos, os mais claros possíveis. Veja, possível foi para o plural por causa deste artigo. A palavra claro está no plural por causa de exemplos. São os exemplos que são claros. Outro exemplo. Dou exemplos o mais claros possível. Possível, mais uma vez, seguiu o artigo o. E claros ficou no plural por causa de exemplos. Então, tome cuidado com essa concordância. Possível é com o. O adjetivo que está aqui no meio entre o artigo e possível vai concordar com outro elemento que vem antes. Muito obrigado por ficar até aqui. Estude bastante e até a próxima aula.